A ridícula ideia de nunca mais te ver. De Rosa Monteiro. Elogio dos esquisitos. Mania encontrou Pierre pela primeira vez na primavera de 1894, depois de ter conseguido se formar em física como a melhor aluna da turma. Bem, naquela época não se chamava mais Mania, e sim Marie. Mudara de nome ao chegar a Paris. Um claro símbolo da virada que queria dar na vida. Quando se conheceram, Marie tinha 27 anos e acredito que estava bastante esquelética, pois se alimentava de rabanetes e cerejas. Passou aquele verão na Polônia, mas voltou a Sorbonne no outono, graças a uma bolsa para cursar outra licenciatura, agora em matemática. Como tudo que fez na vida, aquele segundo título também foi uma proeza. Sentia-se culpada por abandonar o pai de novo para perseguir a quimera dos estudos. A culpa é um sentimento tradicionalmente feminino, sobretudo em épocas passadas, embora hoje em dia ainda restem uns fiapos que nos mancham, fios pegajosos como teias de aranha. É uma culpa socialmente induzida por ousar seguir seus desejos, por negligenciar suas obrigações de mulher. Culpa por ser má filha, má irmã, esposa, mãe. Mary sentiu a mordida de todas essas culpas corrosivas e, apesar disso, continuou seu caminho. Era uma mulher impressionante. Abre aspas. Não preciso dizer como me sinto contente por estar de novo em Paris. É minha vida inteira que está em jogo. Creio, portanto, que eu poderia ficar aqui sem nenhuma dor na consciência. Fecha aspas. Escreveu numa carta ao irmão assim que voltou à universidade. Que corajosa e forte devia ser para dizer e fazer algo assim, estando tão só, sem modelo de referência, quase sem outras mulheres, abrindo brechas na dura crosta de preconceitos como um pequeno navio quebra-gelo. Em outra carta de 1894 ao irmão, que na época se esforçava para se doutorar em medicina em Varsóvia, Mary dizia, abre aspas, parece que a vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Precisamos ter perseverança e principalmente confiança em nós mesmos. Precisamos acreditar que somos dotados para algo e que alcançaremos esse objetivo, custe o que custar. Fecha aspas. Que fortaleza! A força implacável do seu projeto quase dá medo. Abre aspas. O que a mantinha era uma determinação de ferro, um gosto obsessivo pela perfeição e uma incrível teimosia, fecha aspas, explica Yves, e ela devia conhecê-la bem. No meio de toda essa luta apareceu Pierre, um amigo em comum, um físico polonês de visita a Paris, convidou ambos para jantar na pensão onde estava hospedado. Abre aspas. Quando cheguei, Pierre Curie estava de pé no umbral da porta de vidro de uma sacada. Pareceu-me muito jovem, embora tivesse 35 anos. Impressionou-me a expressão de seu olhar claro e a ligeira aparência desleixada de sua figura espigada. Seu jeito de falar, um tanto lento e pensativo, sua simplicidade, seu sorriso sério e ao mesmo tempo jovial, inspiravam confiança. Entabulamos uma conversa sobre questões científicas, sobre as quais eu me sentia afortunada por saber sua opinião. E depois falamos de coisa de ordem social ou humanitária, que interessavam aos dois. A conversa era cada vez mais amistosa. Apesar da diferença entre nossos países de origem, havia uma assombrosa afinidade em nossa visão de mundo. Em parte devido a certa semelhança na atmosfera moral e familiar em que havíamos sido criados. Fecha aspas. Escreveu Marie muitos anos depois, já viúva, na biografia que redigiu sobre Pierre. E embora fosse parca e pulcra ao se exprimir, é evidente que achou Pierre bonito.
Ficou impressionada ao vê-lo, ali, sua silhueta contra a janela, numa espécie de aparição ou imagem teatral. Posso imaginar aquela conversa chispante e cada vez mais íntima, ainda que falassem de temas científicos e humanitários. Ou, justamente por isso, não apenas se tratava de assuntos que eram muito importantes para os dois, como também tenho certeza de que Marie Curie baseava seus encantos no seu intelecto. Todos temos nossas armas secretas de sedução, principalmente nós, que não somos bonitos. Alguns conquistam pela inteligência, outros tentam ser engraçados ou atléticos ou elegantes ou cultos. Eu sempre seduzia através da palavra. Para poder namorar eu precisava falar. Por isso detestava as ensurdecedoras discotecas. Embora quando jovem não lhe faltassem atrativos, Marie era a mais feia dentre suas belas irmãs. E tenho a sensação de que nunca se considerou bonita. Mas ela sabia que seu cérebro era uma joia. Com certeza fascinou Casimir com sua deslumbrante mente matemática. E no seu encontro com Pierre, que era um homem mais maduro e pleno, a sintonia e a sedução devem ter se manifestado explosivamente já no primeiro momento. Imagino o físico polonês que os apresentou esfregando as mãos, pensando como havia dado certo sua bela estratégia de Cupido. Porque, oficialmente, o encontro era para ver se Curie podia emprestar um laboratório a Mary. Não pôde. Mas suspeito de que o polonês também teve uma intuição a respeito deles, e adivinhou que aqueles dois amigos tão solitários e esquisitos podiam fazer muito bem um ao outro estando juntos. Tanto Pierre quanto Marie eram uns freaks. A quem queremos enganar? Ela, pioneira em tudo, era uma extravagância para a época. Mas ele também era bem esquisitinho. Aos 35 anos, ainda morava com os pais e era muito ligado ao seu irmão. E aquelas eram as únicas pessoas de quem havia sido íntimo em toda a sua vida. Desde pequeno fora um menino especial. Tinha dificuldade em passar rapidamente de um assunto a outro e precisava se conectar em temas isolados para poder entendê-los. Considera-se comprovado que sofria de dislexia, como Einstein e talvez também Rutherford, outro prêmio Nobel da época e concorrente direto dos Curie. Einstein não falou até os 4 anos, e Rutherford, aos 11, sabia ler, mas não escrever. Porém, permita-me fazer aqui uma digressão para louvar os esquisitos, os diferentes, os monstros, que costumam ser as pessoas que mais me interessam. Além de, com o tempo, ter descoberto que a normalidade não existe, que não vem da palavra normal, como sinônimo do mais comum, abundante, habitual, mas sim de norma, de regulação e ordem. A normalidade é uma baliza convencional que homogeneiza os humanos como ovelhas encerradas num curral. Mas, se olharmos de perto o suficiente, todos somos distintos. Quem nunca se sentiu um monstro alguma vez na vida? Além do mais, ser diferente pode ter certas vantagens. Em 2009, a Universidade Húngara de Semmelweis publicou um estudo fascinante realizado pelo seu departamento de psiquiatria. Pegaram 328 indivíduos saudáveis e sem antecedentes de doenças neuropsiquiátricas e fizeram um teste de criatividade com eles. Depois, verificaram se os candidatos mostravam determinada mutação num gene do cérebro ridiculamente batizado de neuregulin 1. Calcula-se que 50% dos europeus saudáveis possuem uma cópia desse gene alterado, 15% somam 2 cópias e os 35% não possuem nenhuma. E parece que esse gene, de nome improvável, tem relação direta com a criatividade,
Os mais criativos têm 2 cópias e os menos, nenhuma. Mas o melhor vem agora. Possuir essa mutação também implica um aumento do risco de desenvolver transtornos psíquicos, assim como pior memória e uma absurda sensibilidade às críticas. Não parece o perfeito retrato falado dos artistas? Pirados e pateticamente inseguros? Mas, por outro lado, essa gente meio estranha, meio neurótica e talvez um tanto frágil parece ser mais imaginativa, o que não é nada mal. Esse estudo certamente poderia explicar a existência dos gênios. Mas voltemos a Pierre Curie e as suas peculiaridades cognitivas. Ao perceber os problemas de aprendizagem que o menino tinha, seus pais, sensatos, decidiram educá-lo com um tutor em casa, até os 16 anos, e assim conseguiram que o poderoso, embora um tanto diferente cérebro do seu filho, se desenvolvesse livremente. Depois, Pierre se formou em física na Sorbonne, e ele e seu irmão, ambos muito jovens, fizeram vários trabalhos espetaculares sobre cristais e magnetismo, descobrindo um fenômeno chamado piezoeletricidade e inventando instrumentos de medição que depois seriam importantíssimos. No entanto, Pierre era incapaz de tirar proveito desse brilhantismo todo. Aos 35 anos, quando conheceu Marie, ainda não havia obtido o doutorado, embora qualquer descoberta sua bastasse para consegui-lo. E além disso trabalhava na medíocre Escola Municipal de Física e Química Industrial, um colégio de formação técnica. Vendo o Pierre anterior a Marie, a sensação é de que era um homem que não conseguia se integrar totalmente ao mundo. Ela foi sua âncora à realidade e, com efeito, logo o convenceu a finalmente terminar o doutorado. O que fica claro é que foi mesmo amor à primeira vista, pelo menos para ele. No verão de 1894, ou seja, poucos meses depois de se conhecerem, Pierre escrevia a Marie, que estava em Varsóvia, coisas como, abre aspas, seria lindo, embora não me atrevo a acreditar nisso, passarmos a vida um ao lado do outro, hipnotizados por nossos sonhos. Seu sonho patriótico, nosso sonho humanitário e nosso sonho científico. De todos esses sonhos, acho que apenas o último é legítimo. Quero dizer que não está em nossas mãos mudar a sociedade, e se fosse assim, não saberíamos o que fazer. E se agíssemos apressadamente, jamais teríamos a certeza de não estarmos fazendo mais mal do que bem, adiando alguma evolução inevitável. Por outro lado, no âmbito da ciência, podemos pretender fazer algo. Aqui o terreno é mais sólido e qualquer descoberta, por menor que seja, é uma conquista. Fecha aspas. Acho essa carta uma maravilha, não só pela forma genial de oferecer a ela uma vida em comum, como também pela incrível lucidez com que escancara a índole cegante que as utopias sociais podem ter. E tudo isso dito um quarto de século antes da Revolução Russa, a análise serena de uma mente científica. No entanto, Marie resistiu um ano inteiro até lhe dizer sim. Casar com Pierre pressupunha ficar em Paris, e Mary angustiava-se por abandonar o que considerava sua obrigação, voltar à Polônia e ser professora, ficar ao lado do pai. #fazer o que se deve. Além disso, depois da experiência com Casimir, sem dúvida lhe assegurava duplamente a ideia de se entregar a alguém. Muitas mulheres temem que suas necessidades emocionais possam tirar sua independência. Se sua independência custou tanto quanto custou a de Marie, você tende a se transformar numa galinha choca que, sentada sobre o pequeno ovo da sua liberdade,
desfere bicadas em quem se aproxima. Aconteceu um pouco comigo também, apesar de as minhas circunstâncias serem infinitamente mais favoráveis. Por isso entendo o medo dela. Contudo, dito isso, e levando em conta a natureza secretamente vulcânica de Mary, pode parecer que no início ela não tenha se apaixonado por Curie de forma arrebatadora. Porque uma paixão assim, do jeito que ela era intensa, teria passado por cima de ninharias como a Polônia, seu pai e sua independência. No entanto, a relação, que talvez tivesse começado morna e tranquila demais para o coração guerreiro de Mary, logo se transformou numa história de amor sólida e bonita. 4 anos depois do casamento, em 1899, Madame Curie confessou a Bronia, abre aspas, tenho o melhor marido com que poderia sonhar. Nunca havia imaginado que encontraria alguém como ele. É um verdadeiro presente do céu. E quanto mais vivemos juntos, mais nos amamos. Fecha aspas. Tinham muitas coisas em comum. Para começar, os dois eram idealistas. Aos 20 anos, Pierre havia escrito: é preciso transformar a vida em sonho e tornar os sonhos realidade. E Mary tinha profundas preocupações políticas, nacionalistas e sociais. Queria fazer algo pela humanidade e sentia que isso era um dever moral. Para tanto, praticava o que chamava de doutrina do desinteresse, que consistia em estabelecer grandes objetivos e trabalhar para conquistá-los sem prestar atenção nas distrações mundanas. Soa seco, duro e árido, e é mesmo. Mary tinha algo de missionária, de freira laica, de visionária que teima na pureza da sua visão. Esse seu lado meio Joana d'Arc é talvez o que menos me atrai em Marie Curie. Mas com certeza, esse núcleo incandescente de imensa vontade e duro sacrifício era necessário para conseguir tudo o que ela conseguiu, considerando as enormes dificuldades que enfrentava. Por outro lado, Marie era imensa, e sua formidável e complexa personalidade não podia reduzir-se a um perfil tão limitado, tão pobre, tão carente de refinamentos e prazeres. Por exemplo, sempre havia flores frescas na sua casa, e ela amava o campo. Passear de bicicleta, fazer piqueniques, sem falar da sua paixão pela pesquisa científica, um prazer em si mesmo. Além do mais, acredito que, com o tempo, Marie foi aprendendo a viver. No Natal de 1928, escreveu uma carta à filha Irene que dizia, abre aspas, quanto mais a gente envelhece, mais sente que saber gozar o presente é um dom precioso, comparável a um estado de graça. Fecha aspas. Então, Marie também sabia falar de gozo, o que não me surpreende, porque a imagino carnal e lasciva por trás da sua aparência adstringente e do senho quase sempre franzido. Diz no seu diário, abre aspas, teus lábios, que outrora eu chamava gulosos, estão pálidos e descoloridos. Seu cavanhaque grisalho. Mal dá para ver teu cabelo, já que a ferida começa bem ali, e é possível ver levantado o osso de cima à direita da testa. Que golpe sofreu tua pobre cabeça, que tantas vezes acariciei com minhas mãos, e novamente baixei as pálpebras que tantas vezes fechavas para eu beijar com um gesto familiar e que hoje recordo, e que verei apagar-se cada vez mais na memória. Mesmo a lembrança já é confusa e incerta. Fecha aspas. Quanta pele, quanto toque, quanto deleite no corpo do outro há nessas linhas. E quanto desespero por tê-lo perdido. É verdade, a memória é traidora, frágil, mentirosa, principalmente a memória visual, que se desintegra como um tecido velho
ao primeiro toque. Claro que depois há a memória involuntária. Refiro-me à memória proustiana, aquela que, por acaso, evoca Madeleines. É incrível porque, quando alguém com quem você conviveu por muito tempo morre, não é só você que é afetado de maneira indelével, mas o mundo inteiro fica tingido, manchado, marcado por um mapa de lugares e costumes que servem de disparador para a evocação, muitas vezes com resultados tão devastadores quanto a explosão de uma bomba. E assim, um belo dia, você está folheando tranquilamente uma revista quando vira uma página e, zás, dá de cara com a fotografia de uma daquelas igrejas maravilhosas de madeira medievais da Noruega. Aquelas incríveis construções arrematadas com dragões que mais parecem saídas de um passado viking que do cristianismo. E você havia estado ali, com ele, naquela viagem deliciosa à Noruega. Vocês estiveram bem ali, diante dessa belíssima igreja de Borgund, absortos, entusiasmados e felizes, juntos, vivos. Pum! A bomba da lembrança explode na sua cabeça, e talvez no coração, ou na garganta. Puro terrorismo emocional. Existem pessoas que, na sua dor, constroem uma espécie de ninho durante o luto e ficam morando ali dentro para sempre. Permanecem na casa em comum, repetem os destinos de férias, visitam ritualmente os antigos lugares compartilhados, mantêm os mesmos costumes em memória ao falecido. Não acho que isso seja bom, ou talvez seja, quem sabe. Quem sou eu para dizer como cada um deve tentar superar uma perda? De qualquer forma, essa não foi minha escolha. Mudei de endereço depois da morte de Pablo. Marie também mudou de casa quando enviuvou. E o mundo tem vários lugares que possivelmente não voltarei a visitar. Istambul, Alasca, Islândia, certas regiões das Astúrias e essas belíssimas igrejas de madeira.